Olá, meus amigos, aqui quem fala é Renan Araújo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, do Estratégia Concursos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês para corrigir as 5 questões de penal aqui do concurso do TCDF, prova aplicada hoje pela banca CESP, nas questões 54 a 58, de acordo com o tipo de prova que estamos trabalhando. Lembro a vocês que a questão 59, que fala de crimes da lei de licitações, não fica comigo, fica com o professor da respectiva matéria, da parte de legislação penal especial, não é uma questão da minha incumbência, perfeito? Então as 5 questões, 54 a 58, antes, porém, vou deixar aqui na tela o meu Instagram, o meu canal no Telegram, se inscrevam lá no Telegram, sigam no Instagram, que tem muita coisa importante para a preparação de todos vocês. A prova, na minha visão, teve um bom nível, um nível de algumas questões até elevado, não foi uma prova fácil, uma prova de ótimo nível por parte do CESP, né? A gente consegue, obviamente, matar todas as questões com o nosso material, mas tem que ficar atento, porque tem muita coisinha ali que é bem chatinho. O CESP pegou até um pouco pesado em algumas questões, na minha visão, considerando que a parte penal, né, não é uma parte das mais cobradas, mais importantes, assim, para um concurso da área de controle. Mas foi uma boa prova, uma prova de bom nível. Vamos, então, para as questões aqui. Começando, aqui está o Instagram, Prof. Renan Araújo, meu Telegram também. Vamos lá. Questão 54. Para abolício crimes, não basta a revogação formal da lei penal anterior, impondo-se para a sua caracterização o fato de que mesmo o conteúdo normativo, não tenha sido preservado nem deslocado para outro tipo legal. Tá certo? Se por acaso houve a revogação formal do tipo, mas a conduta continuou sendo considerada crime em outro lugar, teremos continuidade típico-normativa e não abolício crimes. Um tema que a gente trabalha muito nas nossas aulas, né? Então, de fato, para que haja abolício crimes, eu preciso da descriminalização da conduta. Se o tipo penal foi revogado, mas aquela conduta ali continuou sendo crime em outro lugar, não há abolício crimes. Tá correto, assertivo. 55. Incidindo o agente em erro sobre a proibição da conduta pelo ordenamento jurídico, sem consciência da ilicitude, seu comportamento estará isento de pena, em razão de uma excludente de punibilidade. Errado por 2 motivos. Primeiro que, para ser uma isenção de pena, o artigo 21 exige o quê? O artigo 21, do Código Penal, exige que seja um erro de proibição inevitável. Se for um erro de proibição evitável, não afasta a culpabilidade, não isenta de pena, ou a gente responde pelo fato, mas com redução de pena de 1/6 a 1/3. E o outro erro da questão é dizer que seria uma causa de exclusão da punibilidade. Não, da culpabilidade, por ausência de potencial consciência da ilicitude. Então, falsa essa aqui, errada. 56. Segundo a classificação doutrinária dominante, os ofendículos, aquelas defesas predispostas, né? Caco de vidro sobre o muro, cerca elétrica, por exemplo, isso tudo, né? Vamos lá. Desde que instalados com moderação, caracterizam situação de exclusão da antijuridicidade, ou exclusão da ilicitude. Tá certo? Há uma discussão doutrinária muito grande sobre a natureza exata dos ofendículos, né? Se eles configuram exercício regular de direito, ou se são legítima defesa pré-ordenada ou predisposta, mas há um consenso no âmbito penal de que eles são causa de exclusão da ilicitude. Então eu boto uma cerca elétrica na minha casa. Alguém tenta invadir minha casa para furtar algum pertence meu. Sofre lá um choque e sofre alguma lesão ali. Eu estou repelindo uma injusta agressão atual e iminente contra direito meu, certo? Mas eu fiz isso de forma antecipada, já coloquei ali a cerca elétrica. Se alguém entrar, vai se estrupiar. Então, há bons doutrinadores que sustentam ser legítima defesa pré-ordenada. Outros falam que é exercício regular de direito. Seja como for, exclusão da ilicitude, obviamente, no caso desses ofendículos causarem algum tipo de dano a alguém, óbvio, dentro de um contexto de exclusão da ilicitude, obviamente, com uso moderado desses ofendículos, que é o que a questão diz. Portanto, está correta a assertiva número 56. Vamos adiante. Agora fica um pouco mais difícil, na minha visão. 57. Governador de Estado que exige acesso direto a conteúdo de inquéritos policiais sigilosos para proveito próprio, não comete qualquer crime contra a administração. A questão está errada. E veja, aqui a tipificação exata não é tão simples, tá? Por quê? Veja, você pensa, exigiu acesso direto a conteúdo sigiloso de inquérito policial, né?
Maravilha. Isso aqui pode ser compreendido como exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ele quer uma vantagem indevida. Ele quer ter acesso a conteúdo sigiloso de inquérito policial que ele não deveria ter. Se ele exigir uma vantagem indevida em razão da função, eu posso falar que é uma concussão aí. Há quem sustente isso, bons doutrinadores. O professor César Roberto Bittencourt, por exemplo, sustenta que a vantagem indevida prevista no artigo 316 da concussão não precisa necessariamente ser vantagem patrimonial. Perfeito? Pode ser uma outra vantagem, começa aqui. Então poderia ser concussão. Outros professores sustentam, e aí até majoritária a doutrina, sustentam que a vantagem tem que ser de natureza econômico-patrimonial. Então não seria concussão aqui. Mas ainda que você não considere que possa ser concussão, você é da corrente que sustenta que tem que ser vantagem de natureza patrimonial. Maravilha. Você pode até configurar isso aqui como uma prevaricação. Imagina que ele expede um ofício, por exemplo, ele é governador, expede um ofício à Polícia Civil do estado dele, Rio, São Paulo, Minas, né? E nesse ofício ele pede lá o acesso. Aí eu não quero ter acesso a esses inquéritos aí. Veja, ele está praticando um ato de ofício, né? Ele está praticando um ato relativo à sua função contra a disposição expressa de lei. Porque a lei diz que ele não tem que ter acesso a isso. A lei diz que não é para ele ter acesso a isso, que é sigiloso. E ele o faz para satisfazer o interesse próprio, o interesse pessoal. Então poderia configurar uma prevaricação do artigo 319 do Código Penal. Seja como for, os dois são crimes contra a administração pública. Portanto, dizer que ele não pratica nenhum crime contra a administração é incorreto. A tipificação exata vai variar de acordo com a posição doutrinária que você se filia, enfim. Mas não dá para dizer que não é crime contra a administração. Tem sim crime aí, portanto, errada assertiva. A questão 58, ela é... voltando para a questão 57, é bom frisar, essa conduta do governador pode configurar também crime de responsabilidade do governador. Artigo 9º, inciso 4º, da Lei 1079 de 50, além de ser crime comum. E voltando para a questão 58, veja, agente público que assina o nome de subordinado, assina em nome de subordinado, documento publicado em diário oficial, comete crime de falsidade ideológica. Não, isso não é falsidade ideológica. Por quê? Bom, duas razões. A primeira delas, a principal delas, é a seguinte. Na falsidade ideológica, o documento é estruturalmente verdadeiro. Não há vício, não há falsidade no que tange a estrutura, a forma do documento. Isso inclui a assinatura. No que tange a falsidade ideológica, o que é falso apenas é o conteúdo do documento, a ideia ali contida. Isso é a falsidade ideológica. Na falsidade material, de fato, aí eu tenho uma estrutura falsificada do documento. E quando eu falsifico a assinatura, eu estou fazendo um documento estruturalmente falso. Porque eu coloco lá, tem lá o nome, fulano de tal, eu assino por ele. Aquilo está dizendo o seguinte, que aquelas manifestações de vontade que estão no documento são do fulano. Tanto que ele assinou ali, mas não são, fui eu que assinei. Então se torna um documento falso. É um documento que não é estruturalmente verdadeiro. Porque a pessoa que supostamente teria assinado o documento, o signatário que consta ali, não assinou. Quem assinou foi outra pessoa, falsificando, portanto, o documento. Na falsidade ideológica, não. Aquilo tudo que está ali, de fato, é a manifestação de vontade de quem de fato assinou, mas uma informação é inverídica. Você preenche um cadastro, por exemplo, em algum lugar, aí te perguntam lá, qual é a sua renda? A sua renda é de 2.000. Aí você coloca, ganha 20. Depois você termina de preencher e assina. Isso é uma falsidade ideológica. O documento é seu, você de fato preencheu, você assinou o documento, mas uma informação que está ali não bate. Isso é falsidade ideológica. Quando eu falsifico a assinatura, isso faz parte da estrutura, é um dos elementos formais do documento. E, portanto, é falsidade material. Pode ser uma falsificação do documento público ou uma falsificação do documento particular, 297 ou 298 do Código Penal. Como a questão fala aqui que era um documento publicado no DO, estamos falando de um documento com forma pública. Portanto, falsificação de documento público, na forma do artigo 297 do Código Penal. Então, por exemplo, o cara, ele pega lá um suposto requerimento de exoneração do servidor, né? E assina em nome do servidor, subordinado dele. E aí leva a publicação no DO. O subordinado não pediu exoneração, né? E o camarada foi lá, pegou lá o documento, assinou pelo subordinado. Isso, obviamente, é uma falsificação de documento público, uma falsificação estrutural e não uma falsidade ideológica. Portanto, está errado. Outro ponto que você poderia levantar é o seguinte. Para ser falsidade ideológica, eu precisaria necessariamente, além de tudo isso, né? Eu precisaria de quê da falsidade ideológica? Eu precisaria do elemento subjetivo específico do tipo, o especial fim de agir.
consistente na intenção específica de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Isso não consta aqui na questão, né? Então, ainda que fosse uma conduta mais semelhante à falsidade ideológica, sem o elemento subjetivo específico do tipo, não há que se falar nesse crime do artigo 299. Então, para mim, não tem como essa resposta ser falsidade ideológica, é falsificação do documento público, artigo 297 do Código Penal. Então, as duas últimas aqui são erradas na minha visão. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Deixo mais uma vez aqui o meu Instagram, o meu canal no Telegram. Sigam no Instagram, se inscrevam no Telegram, que tem muita coisa legal para a preparação de todos vocês. Eu agradeço demais pela atenção e desejo, como sempre, uma excelente maratona de estudos a todos. Até a próxima.